A mensagem. O que o Senhor me revelou era uma comissão no sentido de ajudar a liberar os 5 ministérios de capacitação listados em Efésios 4 para a igreja, que são essenciais para que ela cumpra sua tarefa nos últimos dias. Isso é fundamental para o meu propósito e faz, portanto, parte de cada mensagem que ministro, de cada livro que escrevo e de quase todos os pensamentos que tenho. Há poucas coisas mais gratificantes para mim do que ver alguém começar a andar em um desses ministérios e, de fato, começar a se tornar aquele que prepara os santos para fazer a obra do ministério. Outra parte da mensagem tinha a ver com andar no poder de Deus e chamar e comissionar aqueles que são denominados os mensageiros de poder. Eles também são aqueles sobre os quais Enoque profetizou e logo estarão liberados. Quando isso acontecer, as obras do Senhor serão vistas de um modo como nunca aconteceu. Tenho visto algumas obras extraordinárias de poder de vez em quando, mas estou começando agora a andar no sentido desta comissão. Além disso, o Senhor nunca me mostrou que eu seria um desses mensageiros de poder. Bem que eu gostaria de sê-lo, mas me foi dada simplesmente a comissão de fazer um despertamento e ajudar no preparo daqueles que seguiriam nesta direção. Também me foi dito que sou apenas um dentre os muitos que são chamados para tal tarefa. O que o Senhor me comissionar a fazer, cuja tarefa já estava 5 meses atrasada, era a conclusão do livro A Colheita. Esta foi a mensagem que ele me entregou 1 ano antes da experiência de 2 dias e meio, a qual descrevi anteriormente. Resolvi concluí-lo rapidamente. Este livro continuou a superar o anterior. Havia 2 árvores no jardim, em termos de distribuição, mas ao longo dos anos seguintes, o Senhor me mostrou como ele teria alcançado mais pessoas se tivesse sido publicado no tempo certo. Ser pontual com as mensagens foi uma ordem básica que o Senhor me transmitiu quando iniciei a Morning Star Publicações e Ministrações, registrada em Mateus 24, 45, 47. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. O Senhor quer que os de sua casa tenham seu alimento no tempo devido. E o agora era uma de minhas maiores fraquezas. Acho que ainda é. Tenho a tendência de ficar tão ocupado, na maior parte do tempo no ministério, que deixo passar importantes diretrizes, mensagens, reuniões e deixo de receber o alimento no devido tempo, o que ele nos tem dado para a sua casa. Eu deveria ter voltado para o ministério logo no primeiro chamado do Senhor, em vez de haver começado o serviço de fretagem de aviões. Quase perdi minha comissão para outra pessoa por causa da minha reticência e sentimentos de despreparo. Então, reagi muito emocionalmente e fiquei tão ocupado por estar fazendo muitas coisas. Há uma trincheira em ambos os lados dos caminhos da vida, e eu quase caí nela em cada um deles. A razão por que estou compartilhando algumas dessas coisas pessoais é que elas são erros comuns para os cristãos, principalmente para aqueles que estão em posição de liderança. Além disso, são coisas que precisam ser corrigidas. Do contrário, as consequências terão um preço mais alto à medida que nos aproximarmos do fim desta era. Essas são as principais razões por que a maioria dos cristãos não está seguindo o seu chamado nem cumprindo o seu destino e propósito. Eles estão perdidos nos 2 sentidos em que eu quase me perdi. Muitos estão perdidos porque hesitam demais para começar. Outros entram para o ministério e logo ficam tão ocupados fazendo coisas para o Senhor que não conseguem se aproximar dele. Uma vida cristã bem-sucedida não está tão baseada na quantidade de trabalho que temos feito, mas em vez disso,
em quão próximos estamos do Senhor e no quanto temos sido obedientes. Não é possível andarmos, quando somos chamados, sem um encontro pessoal com o Senhor todos os dias. Precisamos de um apego santo à sua presença para que ele se torne mais importante para nós do que o ar que respiramos. Não acho que eu mesmo tenha conseguido chegar a este estágio, mas é o que eu mais busco. A comissão. Quando falei com Jack sobre a visitação que recebi no início de 1989, ele observou que mal podia esperar para me ver orar pelos doentes. Sentia que o poder que me havia sido concedido nesta visitação iria liberar muitos milagres. Eu também mal podia esperar por isso. No entanto, os resultados não eram muito impressionantes. Na verdade, eu sentia que faltava tanta unção em minha oração pelos enfermos que tinha medo de que, ao orar por um aleijado, além de aleijada, a pessoa saísse também cega. Então, imaginei que os dons proféticos que possuía seguiriam para outro nível. Não foi o que aconteceu. Na verdade, eu não podia dizer que tinha mais unção para fazer alguma coisa. Mesmo assim, foi nesse mesmo ano que vieram as revelações que levariam nosso ministério a cumprir alguns de seus principais objetivos. Sem perceber isso, até recentemente, foi durante aquele ano que me foi dado o entendimento fundamental da mensagem de minha vida. Não muito tempo depois, Bob Jones me disse que eu iria receber outra visitação do Senhor e outra comissão. Foi o que aconteceu no início da primavera, quando eu estava em Londres. Muitas das coisas que você lerá neste livro aconteceram durante aquela experiência. Um chamado para preparar o caminho. No final de 1989, pudemos arrendar uma propriedade em Charlotte, Carolina do Norte, como sede da Morning Star. Nós nos mudamos para lá no início de 1990. Roger, Steve e Angie Thompson tornaram-se os primeiros membros da nossa equipe. Logo depois, Leonard Jones uniu-se a nós como líder de adoração. Embora não tivéssemos ainda nenhuma reunião que precisasse de um líder, nem qualquer plano para isso. Típico do lugar onde o ministério estava na época, encontramos um pequeno barracão na mata. O reformamos para Leonard e simplesmente dissemos a ele que fizesse o que estava acostumado a fazer diante do Senhor. Leonard era um obreiro fiel e trabalhador. Aparecia todos os dias e ficava ali por horas. O que ele fazia era adorar. Enquanto adorava, também criava algumas composições. Quando ele tocou pela primeira vez o que estava compondo, fiquei espantado. Eu nunca havia ouvido uma música como aquela. Também fiquei impressionado em ver que Leonard estava encontrando outras pessoas que precisavam de uma oportunidade. Eu sabia que, se as encontrássemos, coisas maiores do que as que já esperávamos viriam delas. Resolvi continuar a reduzir minha agenda de viagens para me dedicar à edificação do ministério na Carolina do Norte. Steve, Robin, Leonard e eu começamos o que denominamos de Escola do Espírito, e que logo recebeu o nome de Reuniões SOS. Coisas maravilhosas começaram a acontecer a partir da primeira reunião. Essas reuniões estavam instigando dons em muitas pessoas. Por isso, Steve perguntou se poderia realizar algumas reuniões de treinamento para pessoas que se sentissem chamadas para o ministério profético. Concordei e fiquei surpreso com a rapidez com que os dons extraordinários estavam sendo liberados em inúmeras pessoas, sendo que muitas delas nunca haviam sido usadas daquele modo. Logo, todos os cristãos à nossa volta começaram a se convencer de que poderiam pessoalmente conhecer a voz do Senhor e ser usados por Ele para realizar proezas. A vida da igreja começou a se parecer com a do Novo Testamento. A visão. Quando o Senhor me chamou para voltar para o ministério em 1982,
ele havia me mostrado um centro de ensino e uma comunidade profética. Dissera que quando os profetas e mestres aprendessem a adorá-lo em conjunto, como acontecia em Antioquia, poderíamos novamente liberar a autoridade apostólica. Nos anos em que se seguiram, me foram mostradas muitas coisas sobre o ministério vindouro da Igreja dos Últimos Dias, ou seja, que ela seria realmente uma igreja apostólica. Foi-me mostrado como o Senhor se revelaria por meio de seu povo antes de sua volta para governar a terra. Vi uma igreja que realmente não tinha mancha, era pura, santa e cheia de tamanha graça e poder que todas as nações teriam respeito por ela. Sua mensagem acerca do reino vindouro abalaria todos os reinos. Meu principal papel no sentido de ajudar a preparar a igreja para o seu chamado girava em torno do centro de ensino e da comunidade profética. Seria um lugar de onde as palavras e ensinos proféticos seriam espalhados pelo mundo. Ver isso se cumprir logo se tornou minha principal paixão. Mesmo assim, eu sabia que haveria um tempo certo para isso e que as coisas mais importantes normalmente levam um bom espaço de tempo para serem reveladas. Me persuadi de que teria de continuar concentrado, bem como paciente. Enquanto escrevo este livro, essa comunidade ainda está nos estágios de formação. Penso que levará mais alguns anos para que o alicerce esteja concluído. Na verdade, entendo que minha principal tarefa é lançar o alicerce para algumas coisas que outros foram chamados a edificar. É importante que você compreenda isso, se desejar entender a mensagem deste livro. Cabe a mim convocar aqueles que virão para cumprir a vontade de Deus. Eles viverão de um modo que será um testemunho eterno de que a verdade é maior do que qualquer mentira e de que o amor é mais forte do que a morte. Ao mesmo tempo, a raça humana está aprendendo, sem dúvida, que qualquer coisa feita sem o Senhor levará por fim ao mais terrível desastre. Eles também verão as consequências mais maravilhosas de coisas que são feitas em obediência ao Senhor. Recebi a promessa de que verei, pelo menos, o começo do mais extraordinário mover de Deus, desde que o próprio Deus andou na terra. E esse mover será um preparo para que ele ande mais uma vez. Se você for cristão, o seu chamado e destino é fazer parte disso. Uma segunda visitação. A segunda visitação aconteceu em 1995, depois que Bob Jones visitou nossa sede em Charlotte. Após uma de nossas reuniões SOS, enquanto estávamos sentados em nossa cozinha na primeira noite, Bob olhava ao redor como se houvesse algo específico que quisesse encontrar. Ele então me perguntou onde ficavam os galpões do prédio e a placa que dizia: "Não há caixas vazias". Eu lhe respondi que nosso depósito tinha um galpão e que eu o mostraria no dia seguinte. Ele disse que o havia visto em uma visão e que isso era importante. Mais tarde, Bob me perguntou se eu ainda fazia planos de viajar para Londres. Eu havia, na verdade, aceitado um convite para ministrar em uma conferência lá. Fiquei surpreso ao constatar que Bob sabia disso. Ele então me disse que eu precisava estar lá no primeiro dia da primavera. Pensei em minha agenda e percebi que, de fato, estaria em Londres no primeiro dia da primavera. Perguntei a Bob por que precisava estar lá naquele dia, e ele me lembrou da palavra que havia me entregue anos atrás e que eu já havia esquecido. Um pouco perturbado com o meu esquecimento, ele começou a me fazer uma série de perguntas. Primeiro, me perguntou sobre quanto tempo vivíamos naquela propriedade. Respondi que fazia 5 anos. Então me indagou sobre quanto tempo fazia que ele me havia entregado a palavra acerca de Londres. Fazia 5 anos. Perguntou-me sobre quanto tempo vínhamos publicando o jornal The Morning Star. Há 5 anos, respondi.
Quis saber quantos filhos eu tinha. Nosso 5º filho tinha acabado de nascer. Então me perguntou a idade de Amber. Ela era nossa 3ª filha, e Bob havia profetizado seu nascimento 2 anos antes de ela nascer, sinalizando a data em que ela iria nascer. Amber tinha 5 anos. Todas essas datas estavam relacionadas ao seu nascimento porque ela seria um sinal de um novo começo que haveria de vir para a igreja. Ele então quis saber sobre desde quando vínhamos realizando as reuniões da Escola do Espírito. Fazia 5 anos. Por fim, disse que eu iria a Londres a fim de receber uma missão do Senhor, na qual eu iria receber 5 coisas. Não há caixas vazias. No dia seguinte, levei Bob ao depósito, ao galpão e aos escritórios. Ele disse que havia visto um lugar em uma visão, mas que não era aquele. Continuou a procurar por uma placa que dizia: "Não há caixas vazias." Mas não tínhamos tal placa. Estávamos procurando um lugar maior para nossas reuniões. Por isso decidimos levar Bob a um deles que estávamos quase alugando. Tão logo nos aproximamos, Bob se animou. Quando entramos no lugar, ele teve certeza de que era o local que havia visto em sua visão. Ele queria ver o galpão. Enquanto olhávamos ao redor, passamos por uma porta que, do outro lado, tinha uma placa que dizia: "Não há caixas vazias." Não muito longe estava o galpão, exatamente como Bob o havia visto na visão. Assinamos o contrato de locação no mesmo instante, e aquele lugar se tornou a sede da Morning Star Fellowship Church, em Charlotte. Lembrando-me da vez em que o Senhor havia imposto as mãos em mim por 5 vezes, segui minha viagem para Londres com muita expectativa. Quando me sentei em meu quarto de hotel em Londres, no início da primavera, o dia estava sombrio e chuvoso. Eu estava um pouco deprimido por causa de algumas coisas que havia presenciado em um ministério que havia servido de sede para nossas reuniões. Então, de repente, fui levado para uma outra esfera. Foi nessa experiência que o Senhor me deu as 5 coisas que estão escritas neste livro. Durante os 8 anos seguintes, Ele me fez compreender cada uma delas. Recentemente, em uma série de experiências proféticas, fui levado a revisitar os mesmos lugares. A segunda visitação foi, em certos aspectos, ainda mais poderosa do que a primeira. Quando o Senhor fala 2 vezes assim, isso normalmente tem a ver com um grau de importância da revelação. Foi então que também decidi que essas experiências precisavam ser escritas. Essa mensagem não era somente para mim, mas para muitas pessoas que estão prestes a ser despertadas para um impressionante destino. Essas coisas logo começarão a ser reveladas. Resumo. Repito que escrevi estas visões na primeira pessoa porque foi assim que elas aconteceram. Eu me vi envolvido nessas experiências. Alguns me disseram que a mensagem seria mais agradável se eu tivesse escrito as visões na terceira pessoa ou como uma alegoria. Pode ser verdade, mas não achei que isso seria honesto ou correto. Tentei escrevê-las exatamente como as experimentei. Também vi muitos que tinham dificuldade de crer que o Senhor ainda fala às pessoas desta maneira mudarem de ideia, sobretudo porque começaram a ter o mesmo tipo de experiências. Podemos esperar muito mais disso à medida que caminhamos para o fim desta era, o que está claramente anunciado em Atos 2, 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas irão profetizar. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Você simplesmente não pode crer que estamos chegando aos últimos dias sem entender que haverá um aumento considerável de revelações e experiências proféticas.
Na verdade, toda vez que o Espírito Santo é derramado, isso vem acompanhado por sonhos, visões e profecia. O texto em Atos 2, que é extraído de Joel 2, enfatiza isso porque, nos últimos dias, a liberação de revelações proféticas, sem dúvida, acontecerá em uma escala muito mais abrangente. Tenho visto com muito interesse, e às vezes com prazer, muitos que não criam que essas experiências eram para hoje, começarem a vivenciá-las. Gostem ou não, elas estão acontecendo. Mesmo assim, uma das razões por que essas experiências irão se tornar tão comuns à medida que seguimos para o final desta era é que vamos precisar delas. Elas não são para nosso deleite, ou simplesmente para que façamos melhor o nosso serviço. São importantes para a nossa direção, e vamos precisar de uma direção mais específica nos tempos que estão por vir. É esta convicção que me tem instigado a ser muito mais franco quando escrevo sobre a natureza das experiências que vivenciei. Tenho 2 objetivos pessoais que me instigam em quase tudo o que faço. Um deles é tornar-me tão obediente a Cristo a ponto de todos os meus pensamentos, literalmente, serem cativos a Ele. O segundo é que quero estar mais em casa na esfera celestial do que na terra, assim como o apóstolo Paulo disse acerca de si mesmo. Vivo para o dia em que os cristãos poderão sentar-se na encosta de uma montanha, com um exército inteiro à sua procura, e desfrutarem da perfeita paz, pois eles estarão apercebidos de que aqueles que estão conosco são em maior número do que os que estão com nossos inimigos. Creio que esta é a herança do corpo de Cristo. É assim que deveria ser o cristianismo. Paulo escreveu em 2 Coríntios 3, 7 e 8. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Tais palavras atestam que a glória que deveríamos estar experimentando na nova aliança é maior do que a que Moisés experimentou. Moisés se encontrou com o Senhor face a face e ainda teve de colocar um véu sobre o seu próprio rosto por causa da glória que refletia dele. Deveríamos estar experimentando algo maior do que isso. Uma das perguntas fundamentais de nosso tempo deveria ser: onde está a glória? Uma coisa na qual podemos confiar antes do final desta era é que a glória do Senhor será manifesta em seu povo, assim como nos foi prometido em Isaías 60, 1, 3. Levanta-te, resplandece, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. A escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Ao mesmo tempo em que a escuridão está cobrindo a terra, as densas trevas estão envolvendo os povos, a glória do Senhor está raiando sobre o seu povo e sobre ele aparecendo. Estes são os tempos aos quais estamos chegando. É isso que temos visto em quase todas as visões, sonhos ou experiências proféticas sobre as quais escrevi. Escuridão e conflito, glória e esplendor. Eu iria preferir ver apenas a glória, mas eles estão vindo juntos e devemos ver e entender ambos. Consequentemente, o corpo de Cristo está prestes a passar por uma metamorfose. É como uma larva arrastando-se pela terra, mas que sem demora irá se revelar como uma maravilhosa borboleta. A igreja que está pronta a se levantar irá se sentir mais em casa na esfera celestial do que na terrena. Os tipos de experiências sobre os quais estou escrevendo
não irão parecer estranhos para esta igreja, e aqueles que farão parte dela logo ouvirão o nítido chamado feito pela trombeta, que está revelado no livro de Apocalipse 4, 1, 2. Depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como trombeta. Disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Há uma porta que está aberta, e há um convite para que passemos por ela. Aqueles que responderem a este chamado serão tomados pelo Espírito e, consequentemente, sempre estarão vendo aquele que está assentado no trono. Este é o principal objetivo de toda revelação verdadeira e profética: ver o glorioso Cristo ressuscitado e a autoridade que ele agora tem sobre todas as coisas. Existe uma diferença entre crer com a nossa mente e crer com o nosso coração. Podemos muito bem conhecer e crer na doutrina de que Jesus está agora sobre todo governo e autoridade e domínio. Mas se realmente crêssemos nisso com o nosso coração, nossa vida seria radicalmente diferente. Como diz Romanos 10:10, pois com o coração se crê para a justiça. Um dos principais resultados de qualquer experiência é transformar conceitos em crenças no coração. Este será o resultado da revelação profética que será derramada nos últimos dias. Isto irá produzir uma transformação da igreja que será tão radical quanto a larva se tornando uma borboleta. Por esta razão, oro para que você não se satisfaça tão somente com a leitura sobre meus sonhos e visões, mas que tenha os seus próprios sonhos e visões. Essa visão não está completa, ainda está se revelando. Concluir este livro é uma parte que parece o meio da história, porque é isso. Há muito mais por vir. No entanto, o restante é tão abrangente que será necessário outro livro. Mesmo assim, a mensagem contida neste é suficiente para que tratemos de parte do tempo que há de vir. Não se trata de uma fantasia. O verdadeiro cristianismo é a maior aventura que se pode ter. A verdadeira vida na igreja, o modo como deveria ser, é uma experiência sobrenatural. É a vida a partir de uma outra esfera que está além desta em que vivemos, que traz a verdadeira vida à Terra. Oro para que a mensagem deste livro levem aqueles que o leem para uma vida com uma realidade maior, uma vida que testifica que o céu é real e que nosso Rei está assentado em um trono acima de todos os outros. Rick Joyner.